Esta semana. Ainda esta semana. Resposta de orações. Resposta de orações. De muito tempo. De muito tempo. Aleluia. Diga por quê, pastor? Por quê, Porque pastor? quando eu entrei na igreja eu me via com a chave de carro branco. Glória! Amém? Não sei como vai acontecer, mas eu vi branco e a chave era preta. Glória! Amém? Amém. Deus, Ele é. Fiel. Vamos lá. Versículo de número 14. 25. Versículo de número 14. E ao outro. Então foi 3, 2, 1, é isso? Me perdoe. 5, 2, 1. É isso? A divisão não está errada, não, pastor? 5, 2, 1 não é para 3? Por que não dividiu de formas iguais? Normalmente olhamos assim, sim ou não? Sim. Só que diga para alguém, tudo tem uma resposta, viu? Tudo tem uma resposta. Cada um, a sua capacidade o recebeu. Cada um recebeu pela sua capacidade. Porém, aquele homem, quando entrega os talentos de ele aos entos, verso 16: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou os outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, diga, cavou. Cavou. Diga, ele fez diferente. Os outros, granjeiro. E ele escondeu a herança do Senhor. Verso 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos, ajustou, melhor dizendo, ajustou contas com eles. Veio a prestação de contas. Diga para alguém, vai chegar a prestação. Vai chegar a prestação de contas. Então aproximou-se, e o que recebera 5 talentos trouxe-lhes outros 5. Então entregou na mão do Senhor quantos? 10. Pegou 5 e devolveu? Multiplicou? Sim. Porém, o Senhor disse a ele: bem está, servo bom e Fiel. sobre o pouco foste fiel, sobre o muito agora eu vou te colocar. Entregosa no Senhor do teu reino. Chegando também o que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2, eis aqui, ganhei mais 2 talentos. Disse, pois, o Senhor: bem está, bom homem, servo e bom, fiel és tu. Sobre o pouco foste fiéis, e sobre muito te colocar. Entregosa no meu reino de tudo aquilo que foi lhe dado e multiplicado. Mas chegando também os que receberam o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro. Como está na sua Bíblia? Severo na sua? Essa aí que eu quero. Olha aqui para mim. O Senhor sempre foi bom. Vamos aqui. Ele tem direito de receber alguma coisa? Não tem direito a receber. Mas quando o Senhor foi dividir, lembrou dele. E ele está chamando o Senhor de severo. A culpa que é dele, ele quer colocar no? Sim. Vamos ver. Na verdade, ele foi negligente, mas ele quer culpar quem deu. Então quem deu aqui está errado, porque quem está me dando eu estou glorificando, viu? Pegou ou não? Mas vamos aqui. És um homem duro ou severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntaste onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o talento. Atemorizado, escondi na terra o talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mal e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeia, e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, porque assim na visão dele se multiplicaria, quando na verdade foi lhe dado a oportunidade sem juros, e você não aproveitou. O livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus,
E nos apropriamos agora de um texto que nos faz refletir em muitas coisas. Mas a primeira ênfase que eu quero trazer para esse texto é a proposta do que é apresentado para nós quando inicia a parábola. A parábola no capítulo 25 é iniciada dizendo assim: e o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Sim, é afirmativo, porém ele diz que é semelhante. Isso aqui, essa alegoria é usada para comparar, né, as coisas dos céus com as coisas da terra, comparando com inerência céus semelhante às coisas que acontecem de verdade, porque ele está afirmando a semelhança das coisas aqui afirmada com as coisas dos céus. Porém, o que é que aprendemos nesta aplicação, nessa alegoria da parábola das 10 virgens? Ela nos trata a esclarecer e nos mostrar o quanto tem significado em você estar pronto e aquele que está ainda se prepara. Porque tem pessoas que já se encontram prontas, e pessoas dentro da base das 10, havia algumas que estavam se aprontando, se preparando, quando na verdade estava totalmente, foi dado um tempo totalmente para que todas estivessem prontas. Só que dentro das 10, a gente aprende que a metade do que é apresentado na parábola estava despreparada. Isso nos mostra a irresponsabilidade espiritual própria daquelas que, quando ouviu-se aquela voz que gritava: aí vem o noivo, negligenciou a ir comprar, quando na verdade foi dado todo um tempo. E a parábola é clara. Quando elas tentaram comprar, das que estavam com prudência no seu azeite, prudência nas suas lamparinas, automaticamente aquele tempo em que ela para tentar comprar de quem tem o suficiente para si, perde o tempo do encontro. Então aqui mostra a negligência espiritual. Já inicia a parábola mostrando a negligência espiritual das que ficaram. Coisa que não era o projeto do Senhor para que ninguém fique. Mas a Bíblia deixa claro que muitos são chamados e poucos serão. Nessa dividida aprendemos que metade foi e metade ficou. Mas na segunda proposta da parábola que nós lemos, está um outro contexto muito importante, que é a parábola dos talentos. E o texto inicia dizendo que o homem, ele tem propriedades, tem campo, e ele tem também servos ao seu favor. Logo entendemos que essa parábola está sendo atribuída ao nosso Deus, porque todo o céu, todos os céus e toda a terra é dominada. A Bíblia diz que ele tem poder e domínio sobre céus e sobre terra. Mas chegou um dia que ele fez necessário ele se apartar, ele sair da terra, e ele vai escolher os seus filhos, ele vai escolher os seus servos, na minha visão, capacitados, preparados, aqueles que têm uma boa perspectiva em acertar, tem uma boa visão, aquele que ele possa confiar em partilhar os bens. E a Bíblia diz que ele escolhe então diante dos seus servos 3. Quantos? 3. Nós sabemos que 3 é o número do acerto da Trindade. O número 3 é onde o Pai fez a perfeição. Está lá em João 1. No princípio era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mostra já desde o princípio a organização triuna, que é a organização do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo 3 se tornando 1. Então o número 3 fala da perfeição, da criação e domínio de Deus sobre todas as coisas. Só que olha aqui, existe aqui
uma diferença em apresentar alguém e preparar. Por quê? Porque ninguém pode ser apresentado antes que não seja preparado. Eu não posso apresentar alguém ao ministério de louvor sem que primeiro eu não trabalhe ele embaixo. Eu vou trabalhar ele, dizer como funciona. Depois eu apresento para o líder de louvor. O líder de louvor vai dizer também como funciona, como ele vai encaixar com a voz, com as músicas. E ali ele vai ser apresentado. Ninguém pode ser apresentado sem que primeiro seja preparado. Pastor, você tem base nisso? Tenho. A casa de Jessé é um lugar específico para nós falarmos sobre isso. Para o pai Jessé, Davi era aquele que não poderia ser apresentado. Por quê? Porque ele estava sendo aperfeiçoado no campo. E quando alguém chegava em casa e perguntava assim: tu só tem esses filhos? Eliabe, Abinadab e Samar. Ele dizia: sim, porque esses eu considero como aqueles que eu posso apresentar. Só que aqueles que ele apresentaram é o que Deus dizia: eu rejeito. O que você apresenta é o que eu rejeito. O que você apresenta é o que eu não aprovo. Porque quando Samuel entra na casa de Jessé, o Senhor diz assim: Samuel, não atente à aparência. Ou seja, o que o pai estava dizendo é esse, o Senhor estava dizendo: rejeito. Aleluia. Não apresente alguém enquanto Deus não preparou. E quem Deus estava preparando, pastor Davi? Aquele que não é apresentado logo, é que Deus está dizendo: é com você que eu tenho compromisso. Aquele que ninguém está vendo, é Deus está dizendo: eu estou colocando você bem no oculto, um lugar que ninguém está vendo. Mas é você que vai ser usado no momento mais necessário. Diga-me, próximo. Aquela menina que foi levada pelo exército de Naamã, levado com a sua esposa e o seu exército, como general, estava leproso. A menina aparece no cenário para dizer o quê? Ah, meu Senhor, se estivesse lá, diante do profeta que está além do Jordão, em Samaria, tu sararia desta lepra. Pega aqui. É quem a gente não apresenta que dá resultado. Verdade de Deus. Orabaianda Cassubianque. Davi, para ele ser apresentado, o Senhor teve que dizer assim para Samuel: Samuel, não atente a aparência. Eu não vejo como homem. Eu não vejo como homem. Então diga para alguém: quem vai ser apresentado e quem vai ser aprovado. Mas enquanto não é aprovado, não vai ser apresentado. A preparação, ela tem que ser primicial. Por quê? Porque quando nós pegamos alguém despreparados e apresentamos como capacitado, termina essa pessoa nos envergonhando. Porque uma boa preparação, uma boa apresentação, uma má preparação, uma má apresentação. Quem aqui já fez trabalho de faculdade, trabalho na escola e teve que ficar a noite toda ali só esmacando o texto, lendo, relendo, para na hora de apresentar diante de toda a sala, apresentou bem, teve uma boa oratória, teve uma boa interpretação. E olha aqui para mim: e quantos foram fracassados na hora de apresentar? Por quê? Porque uma boa preparação, uma boa apresentação, e Deus está dizendo a alguém: aquele que não busca, aquele que não se prepara, não se capacita, não tem como se apresentar. Só que o texto diz, no versículo de número 15, que ele vai partilhar os bens. E aqui eu acho muito interessante, porque não é porque prega bem, não é porque louva bem, não é porque ora muito, não é porque é mais bonito. Pastor, então, qualquer característica para uma pessoa ser apresentada, primeiro, tem que apresentar, essa pessoa tem que apresentar as suas habilidades. E olha aqui, habilidade não é dom. Dom
é relacionado à espiritualidade. Está lá em 1 Coríntios. Habilidade é algo que formou em você, nasceu em você, foi gerado quando você saiu do ventre, lembra? Diga aí, me prove. Jeremias 1. Jeremias, antes de você ser formado, você já tinha habilidades dentro do ventre da tua mãe. E qual é? Não sei falar. Abre a sua boca. Quem tem o dom de pregar já é desde o ventre. Tem menino que nasce com você, e tem menino que dá uma ribiribirácia. Eu conheço um que não me apanhou, gritava. Eu digo, rapaz, aquele tanto grito. E o vizinho dizia assim, tá batendo, vai matar. Eu digo, você que está dizendo. Na verdade, ele nem apanhou, é ele que grita sem apanhar. Escute aqui, Deus te conhece antes de você ser formado. Você é um projeto de Deus que nasceu no ventre de alguém como proposta de ser o que Deus designou para você ser. E olha aqui, não vai adiantar você se apresentar, porque Deus não está preocupado com a sua apresentação, mas está preocupado em que Ele vai te processar, vai processar você, melhor dizendo, trazer a maturidade, trazer o domínio, trazer uma cultura de ser mais próspero, mais inteligente, mais vigoroso, e depois te apresenta. Deus nunca vai apresentar alguém capaz. Escute isso aqui. Deuteronômio 32:4 diz que Ele é a rocha cuja obra é perfeita, nele não há injustiça, porque Ele é justo e é verdade. Deus não vai fazer injustiça para provar com injustiça a sua vida, não. Ele é rocha. E o que Deus fizer vai ser, mesmo que doa, mesmo que marque, mesmo que fira, o que Ele vai fazer, se Ele ferir, Ele mesmo sara, se Ele abrir a ruptura, Ele mesmo não vai suturar, mas Ele vai provar que Ele é Deus. É dividido a cada um. E para não ser injusto a divisão, a um foi dado 5. E eu estudei, eu disse, Senhor, por que a ele 5? Aí o Senhor disse, não, meu filho, a capacidade dele é. Então a sua capacidade está de acordo ao que vai ser puxado, vai ser tirado, vai ser pedido. E o que foi pedido a ele? Que ele tivesse fidelidade. Pastor, a primeira coisa que eu encontro aqui na vida deste homem que pegou 5 e multiplicou mais 5 é a fidelidade dele. Me prove. 1 Coríntios 4:2. Além disto, requer-se dos despeceiros que cada um seja encontrado de forma fiel. O que agrada a Deus não foi simplesmente o gesto dele multiplicar, mas foi o gesto dele pegar, cuidar e trazer além do que ele recebeu. Escute isso aqui. Deus não está preocupado com o que você vai fazer, mas Deus está preocupado como você vai fazer. O texto não diz como ele fez. A Bíblia só diz assim: ele granjeou 5 talentos a mais. Significa que ele usou as suas próprias habilidades com fidelidade. E Deus está procurando alguém fiel, que use as suas próprias habilidades. Esse homem foi fiel ao seu Senhor, não abriu mão de ser fiel, foi íntegro. E quando esse Senhor voltou, além dele multiplicar, ele devolveu. Não danificou a herança e trouxe multiplicado. Deus não quer você parado, sem multiplicar, sem fazer as coisas acontecerem. Aí você diz assim: pastor, mas eu tô com incapacidade, eu não tenho nenhum tipo de habilidade para isso. O Senhor está dizendo: foi lhe dado oportunidades, use a oportunidade que foi lhe dado, use a sua estratégia, use a sua habilidade, não dependa dos outros para produzir. Mesmo só esse homem
homem produziu 5 vezes mais. Você é capaz? Aleluia. Você é capaz. Pastor, o que é que o senhor acha desse homem que produziu 5? É o tipo do homem que não vê nenhum tipo de barreira para fazer as coisas. Você vai, doutor Amaro? Está disposto? Estou. Você vai fazer como? Não sei, mas eu vou fazer. E se ninguém for, eu vou. E se ninguém colocar a mão, deixa que eu coloco a minha. E se a igreja não ajudar, eu ajudo. E se os irmãos não fizerem, eu vou. E se isso tiver que subir um monte só, eu vou sozinho. Mas uma coisa eu não vou perder, é a visão de que a habilidade foi me dada individualmente. Eu vou usar conforme aquilo que o Senhor me designou. Diga para alguém, você é capaz. Você é capaz. Aleluia. A Bíblia diz que a primeira coisa que nós encontramos nele foi o quê? Fidelidade. A segunda coisa que foi encontrada nele foi produzir dentro das suas habilidades, dentro da sua capacidade, dentro da sua... Pastor, eu sou formado em tal área. Eu quero usar essa área que eu sou formado para produzir no reino. Escuta isso aqui. Tem algo errado nisso? Não. O Senhor vai ser com você fora. E o Senhor vai ser com você também no reino. Senhor, eu sou da área de saúde. Eu quero usar essa sabedoria que foi me dada fora, aqui dentro, para multiplicar também aqui dentro, como eu multiplico lá fora. Agora Deus só não te quer sem multiplicar. Quem tem capacidade e habilidade eleva-se de forma natural. Diga para alguém, não force as coisas. Porque tudo que é forçado danifica. Tudo que é forçado danifica. Outro dia eu fui fazer um negócio no carro. O furo é pequeno. Eu imaginei, eu boto um parafuso maior e não vai precisar botar porca, porque o parafuso maior ele vai segurar no para-choque. Só que quando eu meti a parafusadeira, o parafuso é maior, danifica. Diga para alguém, não force as coisas. Tudo tem o seu encaixe certo. Quando você tenta colocar algo que não é do encaixe, vai danificar. Tem gente que está forçando coisas que Deus está dizendo, para, não dá mais para ir assim, não dá mais para fazer desse jeito, para com essas coisas forçadas que está danificando. Ninguém aqui quer viver danificado. Então pegue essa. 1 Samuel 18:5. Lembra? Quando Saul recebe ali a ordenança e dá a Davi o direito de usar as suas habilidades diante do exército que vinha contra ele, a Bíblia diz que Davi poderia recuar-se. Davi poderia se esconder e dizer assim, não sou eu o chefe do exército, ele me colocou como linha de frente talvez para que eu morra, uma estratégia dele para que eu morresse. Aí o que é que Davi fez? Pelo amor de Deus, irei sempre, Senhor. Eu não vou temer a Saul que me mandou, mas eu vou temer ao Senhor. Olha o que ele fez. Ele disse, já que ele me colocou na frente da guerra, não sendo eu o chefe do exército, talvez eu me sujeite, seja aqui, talvez até colocando a minha paz para que morra. Mas assim, eu não vou confiar nele não, do Senhor. Eu estou confiando no Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que por isso ele pelejou a causa, e a Bíblia diz, e foi vencedor, a ponto de agradar a Saul e todos os conselheiros de Davi, de Saul, que estava na guerra. Então diga para alguém, tenha espiritualidade quando Deus te colocar na frente de uma batalha, e tenha espiritualidade quando Deus te colocar na frente de uma guerra. Tenha espiritualidade para resolver determinadas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Diga para alguém, é responsabilidade sua. Você tem que saber se é de Deus você colocar a mão ou não. Dia desse mesmo, o Marão de ora, olha aqui por mim. Aí o seu ministro meu coração, não ore não, porque eu estou trabalhando na vida dele. Eu digo, ô Marão, fique na frente. Ora pela sua vida, viu? Depois eu oro. Se eu coloco a mão, transferia para mim o problema dele. Aí o senhor disse, não ore por ele, porque sou eu que estou. Então olha aqui para mim, você tem que ser sensível. Nem tudo é para você orar. Fique achando que tudo
Deus falar com você. Escute isso aqui. Tem coisas que estão na mão de Deus, irmãos. Nós não somos Deus. Tem coisas que estão na mão de Deus que a gente não pode. A gente pode instruir, dar um direcionamento, colocar a mão se Deus mandar, mas tem coisas que deixa Deus, diga para alguém, deixa Deus tratar. Diga para alguém, você quer que Deus trate ele ou você? Deus não é aquele que bota a graxa e força. Deus não é aquele que bota a graxa e fica forçando para ir. Não. Ele bota tudo na medida certa, na exatidão. Deus é detalhista. Pega isso aí, pega aqui. Segure aí para você voar aqui. Olha aqui. Porque tudo que força é danificado. E Deus, Ele é amor e é justiça. Então Ele não danifica as coisas que depois Ele vai fazer justiça. Como Deus é perfeito, Ele prefere que nem colocar graxa, nem colocar manteiga, nem colocar sabão. Ele deixa que as coisas se encaixem perfeitamente de forma natural. Então diga para alguém, usa a tua habilidade hoje de forma natural, para que quando Ele volte, Ele veja em você as habilidades diante das suas incapacidades. Mesmo com incapacidade, Deus vai dizer, rapaz, você foi, com todas as incapacidades, você conseguiu produzir. Deus quer alguém que tenha estratégia para produzir. Como Saul viu e agradou-se de tudo que Davi fez, assim também vai ser Deus na sua vida, olhando e dizendo, era para morrer, mas está vivo, era para descer, mas está em pé, entrou na fornalha, não era para sair, mas saiu, era para entrar na cova e não ser vendido para os mercadores, mas foi achado, foi vendido, e os meus planos. Diga para alguém, tudo tem seu propósito. Terceira coisa que achamos no texto, diga para alguém, quando Deus jogou, como aquele Senhor jogou na mão, jogou uma jogou o quê? Responsabilidade. Então diga para alguém devagarzinho, seja responsável com as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Tem base bíblica, pastor? Tem. Romanos capítulo 14, verso 12 diz assim, assim cada um de nós prestaremos contas de si mesmo a Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, é o que ele diz: obedeçam os seus líderes, submetam-se às autoridades deles, eles cuidarão de vocês, como também devem prestar contas a mim. Escute isso aqui. Obedecer os vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Pega isso aqui. O pastor não está aqui só pregando. O pastor não está, não. Ele está cumprindo um chamado. Deus está jogando um peso na minha mão de cuidar de você. O seu nome tem que estar comigo até o dia que eu me apresentar diante de Deus no tribunal. Ele que você fez com essas almas, eu vou dizer, dei oportunidade, fiz de tudo, chamei para frente, coloquei no altar, dei oportunidade, foi, então deixa comigo. Por quê? Porque agora o meu particular não vai ser mais com você. Eu agora vou a ela perguntar se te obedeceu, se te distratou, se te fez chorar, se machucou você. E quando você deu a ordem para não ir, foi. E quando você disse que não era para fazer, fez. Eu quero agora o meu particular com ela. Então diga para alguém aqui, você é pensamento pelos seus atos. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. Porque o peso da palavra que é liberada é julgada de acordo com o que você falou. Olha aqui para mim. Lá não vai ter. Não fale isso não. Anjo, vem cá. Como está aqui, o anjo vai fazer lá. Você disse que não falou. Pronto, pesa contra você também a mentira. Você falou sim. Aí vai aparecer a data. Foi no dia 19 de maio. Eita, que negócio organizado é o reino de Deus. Então o anjo não vai poder interceder, viu? O anjo intercedeu lá para Sodoma e Gomorra, mas nesse dia não vai ter anjo intercedendo. Não diga para alguém, a hora de você melhorar é agora, a hora de você mudar é agora, a hora de você pensar é agora. Não fique esperando para aquele grande dia, não. Mas eu não gostava do jeito que ele pregava, mas eu que dei você a ele para cuidar. Lembra quando você chegou? Toda acabada, toda suja, foi dando banho.
limpou, cheirou, colocou perfume, cuidou de você. Diga, vem para o próximo culto. Eu vou orar como pastora pela sua vida. Eu vou cuidar de você. Eu prometo fazer você uma pessoa alegre. Eu não gerei você no mundo espiritual para você me causar danos, para que eu viva gemendo. Mas eu gerei você para estar do meu lado. Diga para alguém, Ele gerou para você estar do lado. Não foi para causar danos. Vem comigo. Você vai ser responsável pelas suas ações. Você vai ser responsável pelas suas atitudes. E há de mim que não ensinasse aqui no púlpito a responsabilidade do cuidado de você se examinar. Porque se de fato eu não apresentasse esta causa a Deus agora, supostamente o Senhor diria para mim, você também não está aprovado. Por quê? Porque você também não ensinou. Não se pode cobrar de ninguém quando não se ensina. Então verbalize para alguém. Você já está sabendo hoje o que pode acontecer. Não tem para onde correr. Irmãos, a liderança na terra, ela deveria ser honrada como se honra um governador. Ela deveria ser honrada como se honra um presidente, um prefeito. Por quê? Porque coisas espirituais estão na mão das autoridades que Deus constituiu na terra. E vem aqui, tem coisas que vai vir sobre a sua vida que só vai sair quando há autoridade legalizada por Deus colocar a mão. Quantos aqui, exemplo aqui, foram curados depois que Deus otorgou a nós colocarmos a mão e liberar a cura? Engrandeceu o pastor? Não, mas cumpriu o ministério. Engrandeceu as pastoras? Não, mas cumpriu o ministério. Tudo isso era para que seja o quê? Útil. Que o ministério seja cumprido. Olha aqui para mim, quando tratar de liderança, tratando de liderança, você tem que agir com fidelidade e tem que agir com integridade. Foi hoje lá no centro de recuperação, pastora Ana. Eu ouvi lá, né, missionária falar que o rapaz disse acerca do que é pastoreio. E ela disse, pastor é com a vida toda. Que pastor tem que amar, mesmo que não é para amar. Então escute isso aqui, o pastor não tem nem direito de não amar. Mesmo ele ferido com a pessoa, ele tem que continuar amando. E normalmente que ele espera que é a distância de nós. Mas nós feridos queremos estarmos perto. Vamos aqui. Fidelidade, capacidade e habilidade, responsabilidade e oportunidade. Ao primeiro foi dada a oportunidade de quantos? 5. Ao segundo foi dada a oportunidade? 2. O primeiro multiplicou, mas 5. O segundo está apresentando ao Senhor e o Senhor está chamando ele de servo fiel. Apresentou mais? 2. E o terceiro, Lisa? Foi o que aconteceu com ele? Não multiplicou. Teve as mesmas oportunidades? Teve as mesmas oportunidades? E aonde ele falhou nisso? Qual foi a área que ele não multiplicou? Já que o texto diz que na hora da divisão se dividiu pelas suas habilidades. Diga para alguém, mesmo o Senhor te conhecendo, apostou em você. O Senhor sabia que você ia falhar, mas Ele não desacredita de apostar em você. Foi-lhe dado oportunidades. E diga para alguém aí, não foi só uma, foi várias. Pastor, tem base bíblica para me mostrar isso que o Senhor está falando? Vem comigo no Glória, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, diz assim: então precedeste neciamente e não cuidaste do mandamento que o Senhor te deu ou te ordenou. Porém agora, por conta de não obedecer-me e não cuidar do que eu te ordenei, eu vou te substituir no meu reino. Diga para alguém, se você cuidar, Deus nunca vai te substituir. Mas se você não cuida, Deus vai tirar da sua casa. Diga para alguém,
Deus te dá oportunidades. E Deus te dá legalidade. Vou te provar agora. Coloca aqui para mim. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre os filisteus. Antes dele ir, escute isso aqui. Porque nós temos que aproveitar as oportunidades. Os seus irmãos chamou ele e disse: Davi, os filisteus já estão no campo de Gate. Aí perguntaram para ele: e o que farei? Ele disse: não vai, porque tem um grandão lá. Mas não é da Galileia não. Tem um grandão. Davi disse: pequenininho, mas eu vou. Aí os irmãos disseram: se for Davi, você vai morrer. Aí o que diz a Bíblia? E pôs-se em pé. E pôs-se em pé sobre os filisteus, tomou a sua espada e tirou da barra e matou. Diga para alguém: o Senhor está te dando a oportunidade para matar algumas coisas, mas parece que algumas coisas estão matando você. Oh meu Deus, escuta aqui. O inimigo está crescendo em você, ou você ganhou força sobre o inimigo? Agora pega isso aqui. O inimigo de Davi era grande, Davi era pequeno. Como alguém pequeno pode derrubar alguém grande? Tiago 4, 6, 7. Sujeitados, pois, a Deus, resista o inimigo e ele vai. Aleluia, glória a Deus. Glória. Como pode? Davi usa as suas pedras, derruba o gigante. Usa as suas próprias armas e tira a sua cabeça. Como pode um pequeno vencer um grande? Usando a própria arma do grande para cortar a sua cabeça. Diga para alguém: foi te dada a oportunidade para que quando o inimigo veio com vozes, veio com palavras, veio com ações, quando o inimigo apareceu, era para você ter pego a espada do próprio inimigo e ter dito para ele: não me serve, eu não posso ouvir tal coisa, eu não posso fazer desse jeito, isso não me cabe, isso não me convém, eu estou ligado com Cristo e Ele é um grandão, um poderoso, maior do que o inimigo que está diante de mim, é as armas que eu tenho para lutá-lo contra ele. As armas dele é física e as minhas são espirituais. Verbalize para o teu irmão: o que você tem tirado da bainha? A língua ou a espada? Qual é a arma que você está usando? O que é que está te contaminando? O que é que está parando você? O que é que você está expondo? Isso está impedindo de você fazer a obra. Isso está impedindo de você avançar. Qual é a notícia nova que correu nos seus ouvidos? Aleluia. Diga para alguém: foi que Davi arrancou a cabeça. De quem, pastor? Diga do inimigo. Quem é o inimigo? Feliz? Diga para alguém: quando o inimigo se apresentar de novo, arranca a cabeça dele. Mas não permita a sua cabeça ser presa para ele, não. Ou você ganha o inimigo, ou o inimigo ganha. Escute isso. Foi dado todas as oportunidades de forma igual, sim ou não? Só que a Bíblia diz que o dono do campo está voltando. O dono do campo está voltando. E o dono do campo está voltando e vai perguntar para cada um que ele distribuiu, né? As heranças. E vai perguntar: o que fez? Ao primeiro, 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. Ao terceiro, não multiplica. Não multiplica. Mas o que é que deu de errado? Pega isso aqui e leve para casa agora. Aqui eu encerro. O problema da nossa geração é que está fazendo as coisas com medo. Escute aqui. Como é que ele pega alguma coisa? Escute isso aqui. Como é que eu te dou agora 2 milhões? Pega. Pegou? Eu te dou 2 milhões. E estou dizendo: ó, eu estou indo ali. Os Estados Unidos voltam já. Aí você pega esse dinheiro, cava e enterra. Tem valor? Não. Se enterrar, não. Mas tem valor mesmo? Tem. Você enterrou. É loucura? Diga para alguém:
O seu problema é que você não dá importância às coisas que são. Aleluia. O seu problema é que você não está dando importância verdadeiramente às coisas que verdadeiramente possuem. Como ele viu que a um foi dado 5, ao outro foi dado 2, ele disse a mim que foi dado menos, então eu vou demir. Pega isso aqui. Ser fiel comigo no pouco, para que eu te coloque no muito. Ser fiel comigo no meu filho, para que eu te coloque no 1000. Ser fiel comigo em um salário mínimo, para eu te colocar com 30. Aleluia. Ser fiel no pouco, para no muito. Só que ele pegou e enterrou. Diga para alguém: pare com esse medo. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. O medo levou ele a enterrar. Por quê, pastor? É o texto que está dizendo. Olha o que o texto vai dizer, ó. Olha o que o texto está dizendo. Mas chegando também o que recebeste um talento, disse: Senhor, eu conheci a ti, que és homem duro, que ceifas onde ninguém semeaste, ajuntais onde ninguém espalhaste, e atemorizado escondi. Atemorizado escondi. Por que está atemorizado? Não é? A pergunta é, versículo de número, vê aí se não é? Versículo de número 25. E atemorizado, escondi. Por que esconder? Estava com medo de quê? Na mente dele ele estava protegendo. Mas na mente do Senhor não é o propósito. Ele foge do propósito quando ele tem medo e guarda o que o Senhor mandou. Deu a ele a oportunidade de multiplicar. Só que olha aqui, enquanto ele teve medo e escondeu, os outros esconderam o medo e produziu. Aleluia. Pegou não? Enquanto tem alguém com medo de pregar, com medo de orar, com medo de fazer, tem alguém escondendo o medo e indo. Tem alguém escondendo o medo e produzindo. Ou você esconde o medo ou esconde o talento. Ou você esconde o medo ou esconde a habilidade. Escute aqui. Só que no meio dos três, o Senhor descobriu uma coisa. E o que, pastor, que descobriu? Que no meio dos três, 2 era talentoso e 2 tinha talento. E a mensagem é: descobrindo os talentosos com os talentos. Deus está procurando alguém no nosso meio que use a sua estratégia, a sua habilidade e se seja apresentado como um verdadeiro talentoso. E olha aqui, não está lá fora não, está aqui dentro. Libere para alguém: você tem talento. Com autoridade do profeta agora. Você tem talento. O seu problema é o medo. Você tem medo de abandonar o mundo. Você tem medo de deixar cachaça. Libere. Você tem medo de deixar a prostituição. Você tem medo de deixar o engano. Você tem medo de perder as suas amizades. Mas o Senhor está dizendo: eu estou em busca de servo fiel. Se você abandonar tudo isso, eu vou te colocar em coisas novas. Eu vou entregar a você. Você prefere as suas amigas ou Deus? Você prefere as coisas ou o Senhor? Então Deus vai te testar naquilo que o seu coração mais quer. Eu vou tirar de você o que te dá prazer, vou colocar em mim o teu querer. Isso aqui, ó. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Só depende de você. E olha aqui para mim. Pastor, não era 3? Só um produziu, sim ou não? Agora vem cá. Aonde está o problema de quem não produziu? Porque quem não produziu está dizendo: o Senhor é bravo, o Senhor. Nós somos certos, mas o Senhor é doido. Olha aqui para mim. Quem não produz sempre vai colocar a culpa no líder. Foi o Senhor que não me permitiu. Olha aqui para mim. Deus está dizendo: eu te dei oportunidade, eu te dei habilidades, eu fui com você, eu fiz de tudo. As oportunidades que eu te dei, ninguém te daria. E você não produziu. Você foi irresponsável. O texto diz: você foi irresponsável. E olha aqui, ele não aceita não correção. Por quê, pastor? Porque na verdade é assim. Quem não produz nunca vai aceitar correção. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros. Tirares, pois, os talentos e dai
a quem tem 10. Pegou? Pastor, me explique aí para fechar. Deus está dizendo, meu filho, agora eu não vou tirar só da sua mão, não. Agora eu vou dar na mão de quem produziu e vou apresentar outro no seu lugar. Você sabe o que é isso, gente? Irmãos, uma coisa é eu te rejeitar. Uma coisa é eu não te aceitar. Uma coisa é eu cortar você. Porque dói, mas é transitório. Porque eu vou ter que te amar e conviver com você, e você vai ter que me amar e conviver comigo. Mas outra coisa é o Senhor, o seu Deus te cortando. Dói ou não dói? Dói. Por quê? Diga por quê. Porque você vai ter que lutar pelo relacionamento com Ele de novo. Comigo você vai convivendo, Colossenses 3, suportando, me amando e convivendo. E com Ele você tem que buscar a Ele de novo. Porque quem te deu é fiel para dar de novo. Mas tem que ter agora uma nova busca, uma nova intimidade, um novo relacionamento. Tem base, pastor, na Bíblia? Tem. Quando Davi peca com Betseba, o que é que acontece? Ele sente que o Espírito se afastou. Só que olha aqui, pelo pecado que ele cometeu, todo Israel sofreria, toda a nação ia sofrer. O que foi que ele fez? Senhor, se apresenta diante do Senhor e disse: não aparta de mim o teu. Não aparta de mim o teu. Espírito. Só que o Espírito já estava apartado, ele estava falando Pro vento, porque Deus não ouve aquele que não se arrepende. Então hoje é noite de arrepender. Que sentimento gera em você estar conhecendo, encontrando com alguém que compartilhou das suas dificuldades no tempo de escola, quem sabe na faculdade, produziu, cresceu, desenvolveu, e você está na mesma? Que sentimento gera em você? João 15:5, parte deles assim: porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Tudo isso Deus permitiu para que você não gerasse, porque se você tivesse gerado, você estava mais distante dele ainda. Então hoje o Senhor está dizendo: eu me apropriei deste momento, trouxe você aqui para te dizer: eu te amo, eu quero particular com você, eu quero sua vida em mim. Então eu te trouxe hoje aqui para você decidir se você quer viver